Você já sonhou em viajar pelo mundo, conversar com nativos, entender filmes e músicas em outro idioma, mas se sente desanimado só de pensar nos anos de aulas de gramática, livros didáticos e exercícios maçantes? A maioria de nós associa a fluência em uma nova língua a um esforço hercúleo, que leva anos e anos de dedicação. Mas e se eu te dissesse que existe um método, no mínimo inusitado, que pode te levar à fluência em um idioma completamente novo em apenas 3 meses? No Você Sabia Mais, adoramos desmistificar o impossível e trazer histórias que desafiam o status quo. E hoje vamos mergulhar na jornada de uma pessoa que, frustrada com os métodos tradicionais de ensino de idiomas, decidiu criar seu próprio caminho, um caminho radical, imersivo e para muitos um tanto quanto louco. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da fluência relâmpago e como essa técnica pode transformar a sua visão sobre aprender uma nova língua. Não, mágica, mas uma combinação poderosa de ciência, imersão e uma boa dose de ousadia. A dor da repetição. Por que os métodos tradicionais falham? Para entender o método inusitado, precisamos primeiro reconhecer por que os caminhos convencionais, embora válidos, muitas vezes não produzem resultados rápidos. A escola nos ensina a analisar a língua, verbos, conjugações, regras e exceções. Isso é importante, claro, mas na vida real, ninguém pensa em regra do passado simples antes de falar. A comunicação humana é fluida, intuitiva e, acima de tudo, imersiva. Foi essa frustração que impulsionou o protagonista da nossa história. Vamos chamá-lo de Leo. Leo já havia tentado aprender inglês e espanhol por anos, em cursos tradicionais, e sentia que, apesar de entender algumas regras, era incapaz de manter uma conversa básica sem suar frio. Ele sonhava em viajar pela Ásia e queria poder se comunicar, mas a ideia de passar mais 5 anos em um curso o deprimia. Foi então que ele descobriu as teorias da aquisição de idiomas, diferente de aprendizagem e a importância da imersão total. Sua mente estalou, e se ele simulasse uma imersão total, sem sair de casa? O método imersão total simulada. Os pilares da fluência em 3 meses. O método de Leo é baseado em alguns princípios radicais, quase um experimento social consigo mesmo. Ele escolheu o japonês, um idioma totalmente diferente do português, para provar que a técnica funcionava. Pilar. O isolamento linguístico radical. Este é o ponto mais inusitado e desafiador do método. Por 3 meses, Leo fez um detox completo da sua língua materna. Proibição total do português em casa. Nas redes sociais, nos livros, na televisão, tudo o que ele consumia deveria ser no idioma alvo japonês. Ele avisou a amigos e família que por 3 meses se comunicaria com eles apenas por mensagens em japonês com a ajuda do Google Tradutor para emergências. Claro, mas com o objetivo de minimizá-lo, ambiente criado, ele trocou todas as etiquetas da casa para o japonês. Egeradeira yaru e rezoukorezu. Koe portai aru e doado. Ele assistia a animes e doramas sem legenda em português, apenas em japonês ou sem legenda nenhuma, para forçar o ouvido. Ouvia música japonesa e podcasts para iniciantes. Pensamento no idioma alvo. Ele treinava sua mente para pensar em japonês. Mesmo que fosse apenas suiu estu como fome onaka ga suita. Onaka ji suita o yu presso IR e o ban heiro. Toire ni ikitai. Tua ni akitai. Seu cérebro é forçado a trabalhar 24 horas por dia no novo idioma. Não há escape para a língua materna. É como ser jogado em um país estrangeiro sem um dicionário. Você tem que aprender a sobreviver. Pilar 2. Consumo massivo de conteúdo autêntico e prazeroso. Aqui entra a parte da aquisição versus aprendizagem. Leo focou em absorver o idioma naturalmente, como uma criança. Entrada compreensível. Comprehensible input. Leo não começava com notícias complexas. Ele buscava conteúdo que entendia cerca de 60-80% do vocabulário, o suficiente para inferir o resto pelo contexto. Isso incluía animes e doramas com legenda em japonês. Inicialmente ele usava legendas no próprio idioma, para ligar som e grafia. Calm ou tempo. Passava para sem legenda. Podcasts para iniciantes, histórias simples, foco na audição passiva e ativa, familiarizando-se com a pronúncia e o ritmo, livros infantis e quadrinhos mangás. O vocabulário simples e as imagens ajudam muito na compreensão. Música, cantar junto ajuda na pronúncia e no ritmo, foco na quantidade, não na perfeição. O objetivo era expor-se o máximo possível ao idioma, mesmo que não entendesse tudo. A repetição e o volume fariam o trabalho porque funciona. O cérebro humano é uma máquina de padrões. Quanto mais você o expõe a padrões linguísticos, mais ele começa a decodificá-los e a internalizar a gramática e o vocabulário, de forma subconsciente, sem a necessidade de regras explícitas. Pilar 3.
Produção ativa e diária mesmo que dolorosa. No início, não basta só absorver. É preciso produzir, mesmo que seja um desastre diário em japonês. Liu começou a escrever um diário simples. Apenas algumas frases por dia, descrevendo o seu dia, seus sentimentos. No início, era um caos gramatical, mas o importante era a prática da escrita. Conversação. Online, ele usava aplicativos como Tandem ou Elotalk para encontrar parceiros de intercâmbio de idiomas. Começava com mensagens de texto, depois áudios curtos e, eventualmente, chamadas de vídeo. Ele não tinha medo de errar e pedia correções. Conversar consigo mesmo. No chuveiro, enquanto cozinhava, Liu narrava suas ações em japonês. Estou lavando a louça sarao arateimasera ou arateimasu. Essa autoconversa forçava a recuperação ativa do vocabulário e da estrutura. Shadowing, imitação. Repetir frases e diálogos de falantes nativos de filmes, podcasts, o mais próximo possível da entonação e pronúncia originais porque o funciona. A produção ativa força o cérebro a recuperar e organizar o conhecimento de forma rápida, solidificando as conexões neurais. O erro é visto como um professor, não como um fracasso. Pilar 4. Gramática mínima e contextualizada. Liu não estudava gramática de forma isolada. Ela aprende num campo de batalha. Gramática just in time. Quando se deparava com um padrão gramatical que não entendia no conteúdo Pilar 2, ele fazia uma pesquisa rápida. Como usar tal partícula em japonês? E imediatamente aplicava o que aprendia nas suas produções. Pilar 3. Aplicações de gramática interativa. Usava aplicativos que ofereciam exercícios de gramática curtos e interativos, como Duolingo ou Menrise, mas apenas como complemento, para fixar padrões não como pilar principal porque o funciona. A gramática é vista como uma ferramenta para a comunicação, não um fim em si mesma. Aprendê-la no contexto real a torna mais relevante e fácil de internalizar. Pilar 5. Motivação extrema e gerenciamento da frustração. Este método não é para os fracos. A motivação e a resiliência são cruciais. Metas claras e recompensas. Liu tinha metas semanais. Assistia 5 episódios de dorama sem legenda até 3 conversas de 10 minutos. Ele se recompensava com algo relacionado ao idioma. Aceitação do estado bobo. No início, ele soava como uma criança, cometendo erros básicos. Ele aprendeu a rir de si mesmo e a aceitar que errar é parte do processo. Visualização. Ele constantemente se imaginava viajando pelo Japão, conversando com facilidade. Isso o mantinha focado no objetivo final. Pequenas vitórias. Celebrar cada pequena vitória. Entender uma frase complexa. Conseguir se comunicar em uma conversa. Escrever um parágrafo mais elaborado. Os resultados surpreendentes de Liu em 3 meses após 3 meses de imersão total e aplicação rigorosa desse método. Os resultados de Liu foram, para dizer o mínimo, impressionantes. Ele não era nativo, claro, mas compreensão auditiva. Conseguia entender a maior parte de conversas cotidianas, podcasts e programas de TV japoneses para o público em geral sem legendas. Capacidade de fala. Conseguia se comunicar sobre uma ampla gama de tópicos básicos e intermediários. Formular opiniões, fazer perguntas e contar histórias simples, embora com sotaque e ocasionalmente. Erros gramaticais. Leitura. Era capaz de ler artigos de notícias simplificados e livros infantis sem grande dificuldade. Confiança, o mais importante, a confiança para usar o idioma, algo que ele nunca teve com os métodos tradicionais. Ele provou para si mesmo que a fluência não é apenas sobre o tempo, mas sobre a qualidade e a intensidade da exposição e da prática Lix do todo. Inusitado para você adaptando para a realidade, a jornada de Liu é extrema e poucas pessoas podem se dar ao luxo de um isolamento linguístico tão radical. Mas as lições do seu método são aplicáveis a qualquer um que queira acelerar o aprendizado de idiomas. Priorize a imersão mesmo que parcial. Troque o idioma do seu celular e redes sociais. Assista a filmes e séries no idioma-alvo com legendas no mesmo idioma e depois sem legendas. Ouça músicas e podcasts o máximo que puder. Consuma conteúdo que gosta. Se você ama animes, use animes. Se adora futebol, procure podcasts de futebol no idioma-alvo. O prazer mantém a motivação. Foque no input compreensível. Comece com materiais mais simples e vá progredindo. Não tente ler um livro acadêmico no primeiro mês. Não tenha medo de errar. O erro é parte do aprendizado. Fale, escreva, taunt. A prática leva à perfeição, não a perfeição à prática. Procure parceiros de conversação. A internet está cheia de pessoas querendo fazer intercâmbio de idiomas. Pense no idioma-alvo, comece com frases simples e vá expandindo. Transforme seus pensamentos internos em prática silenciosa
Menos gramática isolada, mais gramática em contextos e a gramática para entender o conteúdo que você está consumindo e não como um estudo puramente teórico. Consistência é chave, não adianta ter imersão intensa por um dia e depois parar por uma semana. Pequenas doses diárias de imersão e prática são mais eficazes do que sessões longas e esporádicas. Seja paciente consigo mesmo. 3 meses é um tempo recorde. Mas a fluência é um espectro. Celebre cada avanço e não se compare apenas com nativos. Conclusão. A fluência não é um destino, mas uma jornada imersiva. A história de Leo nos mostra que aprender um idioma não precisa ser uma tortura acadêmica. É uma aventura, uma jornada de imersão e descoberta. O método inusitado dele, embora radical, nos revela que a chave para a fluência rápida está em forçar o cérebro a viver o idioma, a respirá-lo, a sonhá-lo. É sobre replicar as condições naturais de aquisição da linguagem que todos nós experimentamos quando éramos bebês. Então, qual idioma você vai decidir dominar? Você está pronto para abraçar o método inusitado e testar seus limites? Lembre-se, o mais importante é a atitude de não ter medo de errar e de se jogar de cabeça na nova língua. Se você se inspirou nesta história e quer desvendar mais segredos do aprendizado e da mente humana, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com todos os seus amigos que sonham em ser bilíngues e, claro, inscrever-se no canal Você Sabia Mais para não perder nenhuma de nossas explorações sobre o incrível mundo do conhecimento.